Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 3, gente. E esse texto ele vai narrar, o apóstolo Paulo vai estar mostrando para as pessoas a necessidade de ter os olhos iluminados pelo Evangelho do Senhor. Existem muitas pessoas que têm uma Bíblia na mão, existem muitas pessoas que vivem em um templo religioso, que até professam uma fé em Deus, contudo essa fé em Deus não está acompanhada com a direção do Espírito Santo. Por que tantas religiões? Por que tantas igrejas? Porque cada um pensa de uma forma, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Um guarda sábado, o outro não guarda. Um come carne de porco, o outro não come carne de porco. O outro vive rudimentos relacionados ao Velho Testamento, outros não vivem. O que é que está certo? Uns acreditam em Cristo, outros não acreditam em Cristo. O que é que está certo? O que está certo é a palavra de Deus. Se o ser humano não receber de Deus a direção, se o ser humano não receber de Deus a sabedoria, se o ser humano não buscar em Deus o discernimento, ele vai ser enganado. Enganado pela religião, enganado por homens e às vezes enganado até mesmo por si mesmo, pelas suas falsas convicções. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Os seus eram os judeus, que por ter ainda um coração endurecido, mesmo tendo a Bíblia na mão, refiro-se ao Velho Testamento, não conseguiram compreender que a profecia de Deus, o Messias, se encontrava ali diante dos olhos dele. E pela cegueira, pelo endurecimento do coração, eles mesmos crucificaram o autor da vida, o autor da salvação. Não adianta apenas você ter a Bíblia aberta. É necessário que você leia, é necessário que você busque conhecimento, é necessário que você se aprofunde cada vez mais na palavra, porque ao se aprofundar na palavra, você cresce espiritualmente. Você tem os olhos iluminados, você consegue compreender qual a vontade de Deus para a sua vida. Mas apenas a Bíblia aberta, ou você apenas lendo, sem o discernimento espiritual, você fica debaixo de cegueira. Quantas pessoas, quantas religiões existem no mundo, uns matam, outros se bombardeiam lugares debaixo e vivem uma fé debaixo de cegueira espiritual. Quantos evangélicos cultuam a Deus, adoram a Deus ou buscam de alguma forma servir a Deus, mas debaixo de uma cegueira espiritual. A gente vai ler, vamos compreender que enquanto o ser humano não buscar em Deus, com os olhos espirituais, buscar o conhecimento da verdade, mesmo estando em um determinado lugar, mesmo lendo a Bíblia, enquanto o véu não for arrancado, enquanto a cegueira não for arrancada, haverá na vida dessas pessoas fanatismo religioso, haverá na vida dessas pessoas destruição espiritual. Até na oração eu citei, existia um servo de Deus que foi muito e muito abençoado pelo Senhor, mas vivia e viveu um período debaixo de cegueira espiritual. Tinha a Bíblia na mão, mas não estava compreendendo a Bíblia com um discernimento espiritual. O coração se encontrava endurecido, vivia a fé, porém não era uma fé agradável a Deus. E a fé agradável a Deus é quando você consegue discernir a palavra dele. Meus irmãos, a palavra fala que o zelo sem conhecimento, isso não agrada a Deus. Existem pessoas que podem estar adorando a Deus em vão, e a palavra fala, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são feitos de ser humano. A adoração que é agradável a Deus é quando o culto é racional. Há pessoas que rodam, há pessoas que pulam. Nisso eu não estou querendo de alguma forma ser ofensivo ou desmerecer ninguém, acreditando que essas ações é proveniente de Deus. Há pessoas que guardam o sábado, as pessoas que não comem isso, há pessoas que não fazem isso, há pessoas que não fazem aquilo, acreditando que essa forma de fé é agradável a Deus. Mas será que a palavra nos ensina a viver dessa maneira?
Paulo precisou ter os seus olhos iluminados, Saulo, para que agora ele pudesse viver uma fé não mais debaixo de escravidão espiritual, não mais debaixo de cegueira espiritual, não mais debaixo de rudimentos espirituais. E aí foi o momento quando a luz de Cristo iluminou o coração dele, e agora o coração dele agora vivia debaixo não de um jugo, de uma opressão ou de uma inclinação até mesmo maligna. Agora ele vivia debaixo da graça de Cristo. Quando o Espírito Santo alcança aquele coração, quando o Espírito Santo consegue convencer aquela alma, quando o Espírito Santo consegue iluminar aquela vida, agora ele vive debaixo de uma liberdade. Os rudimentos do mundo causam perturbação, tribulação, escravidão, mas a palavra de Deus, quando lhe é revelada pelo Espírito na nossa vida e na tua vida, ela gera libertação espiritual. Esse texto ele é muito lindo, iremos meditar nele, a partir do versículo 1, e vocês vão começar a compreender esse mistério revelado por meio do apóstolo Paulo a essa igreja que se chamava Igreja de Corinto. O tema dessa noite é cegueira espiritual. Os nossos olhos precisam ser iluminados pelo Evangelho. Os nossos olhos, eu falo isso para você evangélico, para você de outra religião, para você protestante, em especial mesmo também a pessoas que podem estar vivendo em religiões. É necessário que você busque na Bíblia o conhecimento, para que o conhecimento da verdade de Deus possa iluminar. E conhecereis a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que têm uma Bíblia na mão. Existem muitas pessoas que congregam. Existem muitas pessoas que são fiéis no contexto de congregar, servindo a Deus, mas pode estar servindo a Deus debaixo de cegueira espiritual, debaixo de inclinação humana, terrena, debaixo de religiosidade, debaixo de um jugo opressor humano. E os seus olhos precisam ser abertos. E eles só serão abertos por meio da palavra de Deus. Existem muitas coisas, existem muitas convicções humanas que parecem ser o correto, mas que quando Deus abre os seus olhos, você tem... Por quanto tempo da minha vida eu vivi debaixo de ignorância espiritual? Por quanto tempo da minha vida eu até mesmo estava em uma igreja ou em uma religião, em um determinado lugar, mas vivia cego espiritualmente. Vamos começar a ler o texto, irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Paulo quer dizer, será necessário de alguma forma enviar para vocês ou ter algum tipo de carta que possa recomendar um próprio trabalho que eu mesmo realizei aí com vocês? Será necessário? De alguma forma o ministério dele, o apostolado dele estava sendo colocado em descrédito. E ele tenta chamar a atenção dessas pessoas e vai dizer, vocês são a nossa carta em Cristo. O trabalho que nós realizamos aí por intermédio da palavra de Deus formou cada um de vocês na palavra do Senhor, numa fé cristã. Vocês são o selo, ele fala isso, do meu apostolado. Os mistérios de Deus a mim foi revelado e por esse motivo agora eu levei a cada um de vocês com cura, com manifestação de dom e revelação por intermédio da palavra. Então, vocês são a nossa carta escrita. Vocês mesmos são o próprio testemunho de que Deus usa a minha vida, de que Deus está conosco. Ele fala, então, é necessário agora cartas para nos recomendar a nós mesmos? Versículo 2 agora, vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Perceba, irmãos, que quando Deus alcança almas, vidas, por intermédio do Evangelho, os seres humanos começam a ver a diferença. As pessoas começam a notar e falar, glória a Deus, você está diferente. As pessoas começam a ler aquela pessoa. O antigo, ele morre, mas o novo agora, ele nasce. Ele nasce agora pintado por Deus.
Ele nasce agora iluminado pelo poder da palavra. Ele nasce agora não com suas próprias convicções, com a sua ignorância, com a sua cegueira, mas ele agora nasce criado em retidão, em novidade de vida, criado agora um novo personagem pela palavra de Deus. Por isso a Bíblia fala, as coisas velhas se passarem, agora tudo se fez novo. Creia que você é uma carta de Cristo, e aqueles que ainda não são, creia que Deus quer escrever na tua vida uma nova história de salvação, uma nova história de libertação, uma nova história capaz de prometer para você vida eterna, irmãos, de fazer você uma nova criatura. Creia nisso. Então Paulo fala, vós sois a nossa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo ministério, pelo nosso ministério, escrita não com tinta, escrito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. Ele faz aqui uma analogia entre a manifestação da graça de Deus e o ministério passado lá, mosaico. O ministério que foi escrito em tábuas, que foi entregue por Moisés, e agora o ministério que é escrito não mais em tábua de pedra, mas no nosso coração. Tem que você prestasse bastante atenção, porque daqui vai nascer uma heresia que muitas pessoas, para tentar anular a necessidade de que nós temos que buscar a Deus, que conhecer a Deus, que se aprofundar nos mistérios de Deus, tem uma defesa. Quando não consegue, de alguma forma, se defender de muitas heresias, e colocam tudo na mão de Deus, dizendo assim, não, isso é mistério de Deus. E aí você vai lá na palavra e mostra. As pessoas dizem assim, ó, a letra mata, a letra mata. Então aquelas pessoas que buscam conhecimento, aquelas pessoas que conseguem entender com discernimento espiritual que muitas coisas estão erradas, o diabo colocou na mente de alguns essa barreira, de alguma forma, de proteção, para que a palavra não adentre o coração das pessoas que estão vivendo debaixo de cegueira. Eles logo falam, a letra mata. Isso aqui pode não estar na Bíblia, mas é uma ação do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito que vivifica é quando a palavra de Deus, ela consegue produzir na nossa vida transformação. Como o próprio Cristo fala, as palavras que eu estou profetizando, ela é Espírito e ela é vida. Então, conhecimento da palavra, ele só pode matar quando você pode viver em religiosidade, quando você distorce a palavra, quando você de alguma forma é guiado debaixo por um ser humano que é cego espiritual, e aí um cego vai guiando um cego, outro cego, e ambos irão cair no mesmo buraco. Mas a palavra de Deus, quando observada, quando de alguma forma você se alimenta dela e busca nela vida eterna, libertação, pode ter certeza, aí é bênção na tua vida, aí vivifica a sua vida. A lei que matava não é a palavra, e sim a lei mosaica, porque a lei que mata, perdoa, os mandamentos de Moisés matavam, mas os mandamentos de Cristo vivifica a nossa vida. Então ele fala assim, ó, 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Uma coisa que tem que haver sempre no coração de um servo de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é humildade, irmãos. Mesmo sabendo que aquele ministério, que todas as ações que ele realizava ali, que todas aquelas almas alcançadas, não apenas essa igreja, mas outras igrejas que foram alcançadas, vidas que foram libertas de opressão maligna, vidas que foram curadas, manifestação de milagre, nada disso é por intermédio de nós mesmos. Ele fala, nós não temos autossuficiência, tudo que nós temos procede de Deus. Tudo que você tem, irmão, procede de Deus. A sabedoria que você tem, o conhecimento que você tem, voos mais altos que você conseguiu, tudo isso deve ser direcionado a Deus.
a visão espiritual que você tem, você que consegue louvar, de alguma forma alcançar corações, isso não vem de você mesmo, isso vem de Deus. O poder que você tem de profetizar a palavra de Deus e alcançar vidas, a sabedoria para ganhar almas, tudo isso procede de Deus na nossa vida. Consegue compreender isso, irmãos? Nunca deixe a vanglória, nunca deixa o orgulho, nunca deixa o sentimento de vaidade brotar no teu coração, porque esses sentimentos são capazes de destruir vidas, são capazes de destruir ministério. Nós não somos capazes. Essa suficiência, essa capacidade vem de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Perceba que ele começa a narrar a manifestação de Deus, do Espírito de Deus na vida dele, e que por intermédio havia um ministério espiritual, não por ele mesmo, mas pela vontade de Deus. Novas vidas que eram formadas, novas cartas em Cristo que foram formadas pela palavra de Deus. Ele começa a mostrar o ministério da graça e fazer uma associação ao ministério mosaico, a questão dos mandamentos de Moisés. Aí ele fala, ó, a letra matava, mas o Espírito vivifica, gente. Então, essa letra que mata, não é você buscar em Deus conhecimento, não. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Isso é muito utilizado por pessoas que vivem debaixo de heresia, debaixo de fanatismo, de manifestações espirituais que não tem base bíblica, e quando se acha uma base de alguma forma herética, é um desvio da palavra, são mensagens que não têm um contexto espiritual que ali bate com a palavra do Senhor. E aí a pessoa, para se defender, diz assim, ó, letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra que mata eram os mandamentos do passado, mas o Espírito que vivifica é a palavra de Deus. Veja que nem aparece aí o Espírito como o Espírito Santo. O Espírito que vivifica é essa palavra quando ela alcança o nosso coração. Que cada pessoa que estão entrando aí, todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Então ele vai falar, conseguiram compreender, gente, o que é a letra mata e o Espírito vivifica? A de Moisés era escrita com tinta. O ministério de Deus de Paulo é escrito no nosso coração, com a sua palavra, com o seu poder glorioso de alcançar as nossas vidas. Conseguiram compreender isso? Então, se um dia alguém, por você estar ouvindo a palavra, buscando conhecimento, de alguma forma tentar embargar você, dizendo, ó irmão, a letra mata. Aí você vai dizer, o que mata é religiosidade, o que mata é cegueira espiritual, o que mata é heresia, mas a palavra de Deus vivida, observada, ela traz vida e vivifica a minha vida e a sua vida. Responda assim. Então, ó, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que algo que iria desaparecer. Se o ministério de Moisés trouxe uma glória tão grande, a ponto do povo de Israel não conseguir enxergar Cristo como um próprio Messias e valorizar aquela lei, é só Moisés, porque Moisés mandou, porque Moisés falou, porque está assim, porque está na lei. Conseguia enxergar a glória da lei, mas não conseguiam enxergar a glória da graça. Conseguiram valorizar o ministério da morte, mas não conseguiram enxergar e valorizar o ministério que traz vida. E esse ministério é o ministério de Cristo no nosso coração. E por que motivo não conseguiram enxergar? Porque existem pessoas que só lê a Bíblia, mas não conseguem discernir ela espiritualmente. Existem pessoas capazes de levar no literal, gente, aquela palavra que diz assim, ó, se teu olho esquerdo pecar, arranca ele, porque é melhor você entrar no céu sem o olho do que
com os 2 olhos ser lançado no inferno, se a tua mão direita te faz pecar, isso é uma mensagem figurada que precisa ser discernida no campo espiritual, onde Deus está falando assim, ó, se há algo na tua vida que te faz pecar, pega esse algo e lança fora, tira da tua vida, porque é melhor você entrar no céu sem isso, do que com isso que está levando você a pecar, você ser conduzido a um inferno. Discernimento espiritual. Conseguiram compreender? Então tem muita coisa na Bíblia que, se o ser humano levar o pé da lei, ele tem cegueira. Se não botar o joelho no chão, se não pedir a Deus discernimento, fica cego espiritual. E os anos passam anos, e as pessoas ainda se colocam no ar de superioridade, achando-se os certos, mas a palavra ela é reveladora. O que é certo, pastor? O que é errado? Veja na Bíblia. Aqui tem todas as respostas. Pastor, eu tenho que guardar isso? Veja na Bíblia. Pastor, eu posso comer isso? Veja na Bíblia. Se você pode ou se você não pode. Consegue compreender isso, irmãos? Não viva uma fé debaixo de cegueira espiritual. Existem muitos mestres cegos. Existem muitos irmãos nossos na fé cegos. Existem muitas religiões que vivem debaixo de cegueira. E esse véu, gente, essa cegueira, ela precisa ser arrancada. Existem muitos irmãos nossos na fé que têm um coração tão bom na presença de Deus, mas vivem em um lugar onde um cego está guiando ele, onde uma cega, também no feminino, está guiando eles. E por isso ambos estão indo para o barranco, para o buraco. Não apenas viver para Deus de forma agradável a Ele. Não apenas congregar, mas congregar examinando as Escrituras. Não apenas ser um crente religioso, ser um crente que adora a Deus. Viu, meus irmãos? Existe cegueira que só Deus, pela luz da graça dele, é capaz de arrancar dos olhos das pessoas. Quanta briga tem gente aí que vive armando, discussões, conflitos, porque consegue enxergar o que aquela outra pessoa não consegue enxergar. Quantas pessoas enganadas pela religião, quantas pessoas vivendo uma fé, fecha por favor, vivendo uma fé debaixo de rudimentos humanos, porque os olhos daquelas pessoas estão ainda cegos. Mas eu tenho fé, uma certeza no coração de que cada ovelha do Senhor, em algum momento da sua vida, cada pessoa oprimida, enganada, cada irmão, cada pessoa que se encontra em outras religiões, vai chegar um momento que a luz de Cristo vai iluminar. Porque, irmãos, a cegueira espiritual, ela mata. Israel, o povo de Deus, inicialmente, não conseguiram enxergar em Cristo a salvação eterna. E até hoje, grande parte deles se encontram com o coração endurecido, esperando o Cristo vir. E o Cristo, o falso Messias que virá, será o anticristo. Tudo isso porque ainda vive debaixo de cegueira. Porque o véu não foi arrancado da mente e do coração de cada um deles. Isso vai custar muito caro. Então, se o ministério da glória de Moisés teve glória, quanto mais o do Espírito. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, a lei de Moisés, foi glória, e muito mais glorioso o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. A glória é sobreexcelente na graça de Cristo, irmãos. Porque se o que se desvanecia estava perto de desaparecer, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E o que é permanente é
a graça. Existem pessoas que incorrem em um erro muito grande. Eu acredito que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Contudo, Deus tem se mostrado, tem se revelado, tem falado de uma forma gloriosa aos corações das pessoas por intermédio do Novo Testamento. A riqueza da graça se manifesta no Novo Testamento. E há pessoas que só ficam no velho, na antiga aliança, e vivemos hoje no Novo. Pastor, não posso ler o Velho Testamento? Pode, você vai aprender coisas edificantes, mas a manifestação da graça de Deus se dá no Novo Testamento, em Cristo Jesus. Então tem gente que só lê Antigo Testamento, é só Antigo Testamento. As pessoas vão para a igreja, não conseguem discernir a graça de Cristo. Por isso são às vezes pessoas religiosas. Só quer saber de fulano, de ciclano, de Beltrano, de Isaac. Mas e Cristo? E a salvação em Cristo? E o arrependimento em Cristo? E o batismo no Espírito Santo por meio de Cristo? E a graça revelada em Cristo? E a cegueira arrancada em Cristo, e os olhos iluminados em Cristo? A base da pregação de hoje é Cristo Jesus. Ele é o cabeça. Então, gente, leia o velho, mas viva o novo, e o novo é Cristo. Versículo 12. Cadê? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, estava perto de desaparecer. Só para vocês aprenderem aqui algo muito interessante. Moisés, ele sobe para receber os mandamentos. A glória de Deus se manifestou na vida de Moisés, e quando ele desce, a glória de Deus foi tão grande, foi tão impactante, que ele resplandecia. E as pessoas não conseguiam olhar para ele, tamanho era o brilho. É mais ou menos quando você começar a olhar para o sol. Tem hora que aquele impacto, aquela glória começa a te incomodar. Você não consegue enxergar. Então Moisés, percebendo que o povo de Deus não conseguia olhar para ele, de alguma forma aquela glória incomodava, as pessoas não conseguiam olhar para ele, ele colocou um véu. E a Bíblia está dizendo que ele colocava um véu. Porém, nós estamos agora sem véu, ou seja, manifesta a glória, deixa Cristo iluminar por intermédio da sua vida, por intermédio do seu ministério. Deixa Moisés, de alguma forma, colocava o véu, e as pessoas não conseguiram entender de uma forma completa a manifestação de glória, mas deixa a glória de Deus brilhar por intermédio da sua vida, meu irmão. Então, não somos como Moisés, que colocamos um véu, deixamos o rosto escancarado para as pessoas verem a glória de Cristo na nossa vida. Versículo 14, mas presta atenção aqui, gente, que aqui está a base dessa mensagem. Foi isso aqui que Deus me inspirou nessa noite. Mas os sentidos deles se embotaram, se endureceram, não conseguiram ter uma sensibilidade espiritual, a mente deles ficaram bloqueadas, pois até ao dia de hoje, até no hoje, olha que essa Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás, mas isso pode ser dito no hoje, mas até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Existe algo que impede eles de ver o novo que chegou. O velho já se passou há muito tempo, gente. Vivemos agora o novo. Cadê? A revelação de Deus por meio da palavra, de fato, ela é gloriosa, irmãos. Quando conseguimos compreender que esse véu que Moisés colocou, hoje representa uma cegueira espiritual, que não deixa com que as pessoas vejam a glória de Deus, porque até hoje, literalmente até hoje, quando Israel fica lendo a antiga aliança, é como se esse véu ainda continuasse bloqueando eles de enxergarem a glória de Deus que está em Jesus Cristo. Então, o sentido deles se embotaram, endureceram, pois até hoje, quando lê Moisés, a antiga aliança, o véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Esse véu só pode ser removido quando a manifestação da palavra, do Evangelho é pregado. Assim como houve, Deus arrancou as escamas, que representava também essa cegueira que ele vivia, oprimindo, perseguindo os cristãos. Deus agora arranca essa cegueira.
essa cegueira cai por terra, esse véu que impedia ele de enxergar a luz é arrancado. Meus irmãos, tem muito véu aí na vida de muito crente que precisa ser arrancado. Tem muita heresia que precisa ser arrancada. Tem muitas pessoas que precisam despertar, começar a ler a Bíblia com discernimento e entender que estão sendo enganadas, e entender que está vivendo debaixo de religiosidade, debaixo de julgo, debaixo de opressão. Esse véu precisa ser arrancado dos olhos das pessoas. O véu do engano, o véu da idolatria, o véu de espiritual, o véu da religiosidade. Tem muito véu aí que precisa ser arrancado. Existem muitas pessoas que precisam ter os olhos iluminados para que essa glória se manifeste. Povo de Deus passado, de Israel, enquanto lê o velho, sem abrir o coração para o novo, vive ainda em cegueira espiritual. Essa é a explicação da palavra de Deus. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. A cegueira espiritual, meus irmãos, está no coração das pessoas. O ataque do diabo na mente das pessoas, na vida das pessoas, é na alma, é no entendimento. É aqui que ele cria as dúvidas, é aqui que ele cria as distorções, é aqui que ele alcança, de alguma forma, espaço. É na mente de homens maus, é na mente de pessoas ignorantes, que de alguma forma ele tem trabalhado para desviar as pessoas do caminho da verdade. É na alma, irmãos, que precisamos se libertar. Se liberte de medo, se liberte de tortura, se liberte de religiosidade, se liberte de opressão, se liberte de angústia, se liberte, porque é aí na tua alma que Deus quer iluminar você. É aí na tua mente que a palavra de Deus será ministrada ao seu coração. É aí na tua mente que você pode viver também em cegueira espiritual. Liberte-se. Liberte-se de muita coisa. Mas pastor, eu já estou na igreja há muito tempo. Tem tanta gente na igreja há muito tempo, mas ainda está oprimido. Oprimido pelo engano do passado. Oprimido pela religiosidade do passado. Oprimido por circunstâncias da sua própria vida passada que traz tortura na alma. Oprimido por pecados cometidos no passado que até hoje fica de alguma forma batendo na porta. Confessa, se liberta. É na alma que está a libertação, meus irmãos. A palavra fala aqui, ó, a mente deles estava endurecida. O coração deles ainda não era convertido ao Senhor. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando o povo de Israel, quando o povo que acredita na lei mosaica, deixa o coração ou se permite o coração se abrir para enxergar que aquele homem que morreu na cruz não era apenas um maldito, um amaldiçoado, um apóstata da lei mosaica, que a indignação deles era, tá aí alguém que se indigna, que blasfema contra Moisés. São pessoas que são adoradores do homem, mas não adoram ao Senhor Jesus Cristo. Tem muita pessoa hoje que é adorador de homem, que é adorador de cantor, de cantora, de pessoas que palestram bonito, de pessoas que fazem isso e aquilo, mas ainda não aprenderam a adorar Jesus Cristo, o Senhor da vida. Tem muita gente que adora o homem, assim como o povo de Deus no passado adorou Moisés, até hoje está cego. É Moisés, 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 Moisés nada. É Jesus Cristo. Quando alguém deixa o coração aberto, aí Jesus Cristo arranca esse véu. Aí a luz de Cristo penetra e ilumina o coração da pessoa. Finalizando, queridos, porém quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor não é uma força ativa. O Senhor não é um vulto. O Senhor não é uma pomba. O Senhor não é um vento impetuoso. O Senhor é o Espírito Santo. Conseguiram compreender? O Senhor, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ora, o Senhor é o Espírito.
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito Santo, onde há Deus, aí há liberdade, meus irmãos. E todos nós, com o rosto, olha que coisa linda, igreja, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Moisés colocava o véu, mas nós vamos diante das pessoas com os olhos desvendados, contemplando como por espelho, porque a imagem real da glória dele, a manifestação do poder dele, a gente só vai desfrutando. Chegará um dia que veremos a ele face a face. Agora é como por espelho, a gente vê, mas depois a imagem some, mas depois, na glória, a imagem real dele há de se manifestar em nome de Jesus Cristo, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Tema dessa noite, irmãos, não podemos viver debaixo de cegueira espiritual. Não podemos viver pelo ontem, devemos viver pelo o hoje, e o hoje é Jesus Cristo, hoje é a verdade de Deus, hoje é o Evangelho da graça, hoje é liberdade. Para a liberdade vocês foram chamados, e não se submetais a julgo de escravidão. Leia a Bíblia, busque em Deus discernimento, deixe o coração aberto para que a luz de Deus possa falar ao seu coração. Sem discernimento, sem crescer espiritualmente, as pessoas serão eternas marionetes na mão de lobo, na mão de cegos e na mão de muitas pessoas mal intencionadas. Cresça, dobra joelho no chão, medita a palavra de Deus, busque em Deus libertação de muito jugo e de muita opressão e de muito engano e de muita coisa errada que o ser humano tem tentado lançar para destruir muitas vidas. Amém, queridos? Eu encerro agora essa mensagem, que o pessoal do Ministério Alvorada está aqui para já fazer um ensaio para a preparação da ceia, viu, gente? Quantos conseguiram compreender que o véu precisa ser e a luz de Cristo precisa brilhar, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há libertação, meus irmãos. Amém?